E aí, galerinha, vamos aqui agora disponibilizar outra videoaula correspondente ao capítulo 1, Capitalismo e Transformações do Espaço. O capitalismo é um sistema econômico e social que começou a se estruturar na Europa na Idade Média, a partir do século XIII. Esse sistema foi substituindo lenta e progressivamente outro sistema de produção, o feudalismo, tornando-se predominante a partir do século XVIII. O sistema capitalista tem como principal objetivo o lucro e baseia-se na propriedade privada, isto é, na produção particular ou individual de um bem. Esse sistema é regulado conforme a lei da oferta e da procura, ou seja, a economia de mercado, tendo, entre outros aspectos, uma sociedade baseada na divisão de classes, burguesia e proletariado. A tensão entre essas duas classes se dá porque a burguesia, classe possuidora dos meios de produção, que vão aí exercer funções com máquinas, equipamentos, matérias-primas até na terra, explora o proletariado, trabalhadores que só têm a força de trabalho para vender. Bem, pessoal, é bastante importante que vocês estejam atentos às fases do sistema capitalista. Nós vimos aí em sala de aula que ele se divide em três. Então, aqui nós vamos dar uma relembrada nele. A primeira fase corresponde do século XV ao século XVIII. Essa fase é chamada de comercial e também chamada de pré-capitalista. Nesse momento ainda não havia industrialização e o sistema estava baseado em trocas comerciais. O modelo econômico adotado nesse período foi o mercantilismo, que tinha como principais características o controle estatal da economia, no caso o rei controlava todo o mercado, o protecionismo, proteção do mercado interno, o metalismo, acúmulo de metais preciosos, como eu disse aí no século XV, onde vai começar as expedições marítimas, que vão atrás de metais e também de especiarias. E a balança comercial favorável, mais exportação do que importação. A crença naquele momento era de que a riqueza disponível no mundo não poderia ser aumentada, apenas redistribuída. Assim, os países buscavam a acumulação de riquezas por meio da proteção da economia local e o acúmulo de metais decorrente das trocas comerciais que se realizavam com outros países. Foi nesse período que as nações europeias exploraram os recursos de suas colônias, como aconteceu aqui nas Américas. A segunda fase do sistema capitalista é chamada de capitalismo industrial, que corresponde do século XVIII ao século XIX. Essa passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial se deu em meio a revoluções tecnológicas e políticas. A Revolução Industrial se inicia na Inglaterra em 1760 e tem como seu marco principal a introdução da máquina a vapor na produção, o que deu início à transição de uma produção manufatureira, no caso aqui as mercadorias que são feitas à mão, para uma produção industrial. Essa produção industrial tornava-se necessária, pois com o crescimento demográfico é o crescimento de pessoas que estão nascendo aí, e a expansão das cidades era necessário que os produtos fossem criados e distribuídos com mais eficiência e escala. As revoluções também tiveram caráter político. Em 1789, inicia-se a Revolução Francesa, um marco muito importante na França. Movimento que buscava o fim da organização política, social e econômica vigente na época, que oferecia privilégios a pequenas parcelas da população e concedia direitos ao povo. Nessa fase do capitalismo, no caso a segunda que a gente está falando agora, o industrial, o poder passou para a mão da burguesia. Lembra que no primeiro pertencia ao Estado? Pois agora não, pertence agora à burguesia, que começou a crescer com a intensificação do comércio. A economia durante o período do capitalismo industrial estava baseada no liberalismo econômico. Essa corrente de pensamento, cujo o principal pensador foi Adam Smith, defendia o Estado mínimo e a não intervenção estatal na economia. É o que nós vimos também chamado de neoliberalismo. Segundo seus defensores, a lei da oferta e da procura e a competição do mercado garantiriam melhores resultados para a sociedade como um todo.
O modo de produção vigente nos séculos do capitalismo industrial permitiram o aumento da produtividade, a diminuição dos valores de mercadorias e a acumulação do capital. Por outro lado, esses avanços só foram possíveis a partir de condições precárias de trabalho, jornada de trabalho muito alta e a diminuição dos salários e o aumento do desemprego. Nós vamos aí agora para a última fase do capitalismo, chamada de capitalismo financeiro, que vem aqui e começa no iniciozinho do século XX. O capitalismo financeiro, depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele entra como uma fase que tem início quando os bancos e empresas se unem para obter maiores lucros. É nesse momento que surgem as empresas multinacionais e transnacionais e se fortalecem as práticas monopolistas. Esse modelo vigente é até hoje baseado na lei das instituições financeiras e dos grandes grupos empresariais presentes no mundo. É um período caracterizado por elevada concorrência internacional, monopólio comercial, evolução tecnológica, globalização e elevadas taxas de urbanização. É chamado capitalismo financeiro, pois as grandes empresas passaram a vender parcelas de seu capital na bolsa de valores e a partir de então passou-se a produzir riqueza por especulação. Nesse momento, a acumulação do capital chegou a níveis nunca vistos antes. Em decorrência das políticas liberais de 1929, o sistema capitalista vive uma das piores crises econômicas da história, por conta de uma produção em excesso nos Estados Unidos e da redução da demanda de produtos desse país. As empresas perderam o valor e houve a quebra da Bolsa de Valores. Quando aconteceu essa quebra da Bolsa de Valores, o Estado teve que intervir na economia e a partir de então adotou-se o sistema econômico keynesiano, que defendia a intervenção do Estado na economia para evitar crises e garantir o consumo do emprego. No ano de 1980, o keynesianismo perdeu forças e a ideia de Estado mínimo e pouca participação estatal na economia retorna. Assim como os liberais, os defensores do neoliberalismo, defendem que as próprias regras de mercado vão garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social. O neoliberalismo foi implantado no Brasil e em diversos países da América Latina, seguindo as proposições do que se estabeleceu no Consenso de Washington, uma proposta neoliberal para o desenvolvimento dos países da região. Então é isso, galerinha. Aqui eu dei o conceito de capitalismo e descrevi as 3 fases correspondentes a ele. A primeira, chamada de comercial, a segunda, industrial e a terceira, financeira. Eu quero que vocês entendam essas fases, que é bastante importante aí. Caso vocês tenham dúvida, caso vocês não tenham entendido o que eu quis dizer em alguma dessas fases, entra em contato, beleza? Bons estudos e fiquem com Deus.